Pronto. Boa. E aí, comunidade analógica, tudo bem? Eu sou o Lorinaldo, aqui no último vídeo fiquei conhecido como Lala Hater, mas eu venho aqui me redimir falando de um livro fofinho, que eu li recentemente, chamado Android Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, da editora Aleph. É uma editora que faz uma diagramação muito bonita, o design das capas dessa série do Philip. São sempre capas bem interessantes, com pontos, listas, um efeito bem bacana. Bem agradável de ler e uma história muito fácil, apesar da temática. Que trata, foi o livro que inspirou o Blade Runner, um filme que foi lançado nos anos 80, no início dos anos 80. E é a história de Rick Deckard. É um cara que mora em São Francisco, numa época que é após uma guerra nuclear. E grande parte dos sobreviventes dessa guerra, eles migraram para colônias interplanetárias. E a galera que ficou na Terra é vista como uma galera mais decadente, menos elitizada, sem grana. Essa guerra deixou uma poeira radioativa, criou um cenário bem tipicamente pós-apocalíptico na Terra. E ele vive em São Francisco. Outro fato curioso desse cenário é que a maioria das espécies animais foi extinta. Então ter um animal de verdade é símbolo de status para qualquer família. Tanto é que as pessoas que não podem ter um animal vivo compram animais elétricos, e aí a brincadeira do título do livro, né? Porque o protagonista ele tem uma ovelha elétrica e o sonho dele é ter uma ovelha porque é outro animal de verdade. E aí ele trabalha associado à polícia de São Francisco caçando androides para aposentá-los, ou seja, para eliminá-los. E o trabalho que ele vai pegar é, ao longo do livro, caçar 6 androides que fugiram de Marte em direção à Terra para tentar levar a vida como humanos. E esse livro ele traz uma temática que agora está bem mais viva, né? Por causa do Westworld, que é esse questionamento que separaria o androide de um ser humano real. E ele coloca esses questionamentos. O Philip K. Dick, ele gosta de brincar com a existência humana. Outro livro que eu li dele, que também é muito legal, chamado Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial, esse é o título, também trata sobre isso, sobre um cara famoso que de repente é esquecido por todo mundo e ele tem que lidar com isso. Então ele gosta de abordar o tema da existência humana. E aí é interessante porque segundo os critérios, né, que foram criados pelo autor, o que diferencia um ser humano de um androide é a empatia. E aí ele tem que fazer o teste, né, com as pessoas para descobrir se elas têm empatia ou não por algumas situações e identificar os androides. O que é interessante aqui é que ele cria um cenário onde os seres humanos são muito mais robóticos do que os androides, porque eles vivem numa situação bem diferente da nossa realidade, ou talvez nem tanto, onde a religião, a tecnologia, as mídias, né, elas são tratadas de uma forma bem problemática. As pessoas elas são elas são totalmente alienadas. Até os sentimentos delas podem ser controlados por máquinas, que é uma forma meio de fugir da realidade triste em que eles vivem. Então ele brinca com isso. Enquanto os androides querem viver uma vida como humanos comuns e são difíceis de identificar, os humanos eles são bem decadentes e são muito mais parecidos com máquinas, com robôs, porque eles já não têm mais tanta autonomia. E aí o livro trata dessa caçada, né, e ao mesmo tempo dos questionamentos do personagem principal, o Rick, né, sobre como ele vai realmente considerar que o androide não tem o mesmo direito de viver que os seres humanos. E a diferença sobre a narrativa de bastante sucesso que eu citei aqui do Westworld é que nesse ele também fala do ser humano e problematiza o modo de vida do ser humano. Então é um livro bem legal, da editora Aleph, ela trata muito bem a diagramação, as fontes, as capas, é um livro bem agradável de ler, bem analógico, ele vale muito a pena comprar. Eu gosto do e-book dessa editora porque ela faz ele querer ter o livro físico e os questionamentos do livro são bem legais. Uma curiosidade bem triste é que o autor ele morreu poucos meses, se não me engano 6 meses antes da estreia do filme, o Blade Runner. E quem gostou do filme vai gostar provavelmente do livro, porque como ele é uma linguagem que permite mais detalhes, ele aprofunda bastante essa questão dos androides, do questionamento da humanidade e dessa ética, se a gente teria ou não o direito de apagar um androide somente porque ele não é semelhante a nós. Então é uma temática que ele abordou muito bem no final dos anos 60 e que graças ao Blade Runner é uma história bastante recorrente até hoje. Então fica a dica do
Androides sonham com ovelhas elétricas. E aí vocês vão descobrir se o Rick ele consegue ou não comprar um animal de verdade e se ele vai ficar com o bichinho elétrico dele. Acessem o analógicos.com, leiam mais resenhas de livros, procurem nosso perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter e se inscrevam no nosso canal para acompanhar dicas e debates sobre diversos temas. Até lá!